Como criar uma igreja atrativa? Mais atrativa a partir dos meios de Deus e não a partir de meios mundanos. Bom, a resposta para isso é criando uma comunidade cativante onde o poder de Deus torna a igreja atraente. Bom, esse é o tema de A Comunidade Cativante, de Mark Dever, com Jamie Dunlop, publicado no Brasil pela editora Fiel. A gente vai destrinchar um pouco essa obra, que é um dos livros mais importantes que nós temos sobre igreja em português. Muita gente tem muita opinião sobre igreja, mas igreja sim, estrutura A, estrutura B, métodos A, métodos B. O que é que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre igreja e como a palavra de Deus é suficiente para criarmos uma igreja que se aprofunda e que se expande. Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, você está nos escritórios do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura e esse é mais um review do nosso programa de resenhas teológicas. Eu tive contato com a literatura do Nove Marcas desde o tempo do seminário. Eu sou um batista, sempre fui um batista. Bom, sempre não é a palavra certa, né? Mas sempre aí, quando eu comecei a me interessar por teologia, eu já era o batista, digamos assim. E o pessoal do Mark Dever são uma referência na teologia batista e na eclesiologia batista, para ser mais claro. No seminário, eu já lia muito desses materiais e me encantava. Mas foi com uma oportunidade maravilhosa que eu tive de ir lá na igreja do Mark Dever, na Capitol Hill Baptist Church, para fazer um treinamento que é apoiado pelo pessoal da Fiel. Eu não tenho certeza se é a Fiel quem produz esse treinamento. Eu acho, não lembro exatamente. Eu tive essa oportunidade graças ao meu querido amigo Vinícius Musselman Pimentel, que abriu essa porta maravilhosa para mim e tem aberto porta para brasileiro há muito tempo nesse treinamento incrível lá nos Estados Unidos. Eu pude ver na prática acontecendo tudo aquilo que eu lia no seminário. E a verdade é o seguinte, a gente lê alguns livros, a gente vê algumas coisas sobre igreja, e a gente pensa, olha, tá, na teoria parece muito bonito, será que na prática isso funciona? O incrível de ir lá na Capitol Hill foi ver funcionar na prática. Tudo aquilo que eu lia na literatura teológica do Nove Marcas, que é o ministério ali em volta do Mark Dever sobre marcas de uma igreja saudável. Existe aquela obra central, 9 marcas de uma igreja saudável. Eu pude ver tudo isso se manifestando de forma muito fiel, muito vívida na minha frente em uma igreja de verdade. Eu vou ter aquele treinamento extremamente tocado e comecei a ler novamente os materiais do Nove Marcas que eu tinha lido no meu tempo de seminário e comecei a ler novos materiais também. Foi quando eu li A Comunidade Cativante. Você me pergunta, Iago, tem muitos livros do Nove Marcas e tal. Qual é o livro que eu leio pra começar? Bom, pra começar, você tem o livro mãe, né, do negócio todo, que é o Nove Marcas de uma Igreja Saudável. É um dos livros centrais para você começar a pensar igreja dentro desse tipo de perspectiva mais batista, mais reformada e, na minha opinião, mais bíblica. Mas se você me perguntar qual é o segundo livro que eu leio, o que eu leio depois desse? Depois de 9 marcas de uma igreja saudável, você tem que ir direto para A Comunidade Cativante. O título do livro representa muito bem a que o livro se propõe. É como fazer com que uma igreja seja cativante através do poder de Deus. Simples e fácil. Como é que eu faço para que a igreja seja cativante através do poder de Deus? Porque é muito fácil a gente se meter numa série de tentativas de fazer a nossa igreja ser mais aceita, ser mais querida, ser mais receptiva. A gente quer que a nossa igreja cresça, a gente quer que as pessoas sejam atraídas à nossa comunidade e muitas vezes a gente não faz isso esperando que Deus traga atratividade para a nossa igreja. Então eles vão falar muito sobre comunidade. A ideia é formar uma cultura de comunidade que atrai as pessoas verdadeiramente ao evangelho. O grande ponto do livro, para mim, se revela nos 4 primeiros capítulos, que é a parte 1 do livro, onde no capítulo 1 eles vão falar sobre o que é uma comunidade e vão trazer pra gente uma visão muito séria de que comunidade é muito mais do que simplesmente pessoas que convivem juntas no mesmo lugar. Comunidade fala de um comprometimento real e profundo entre as pessoas e vão dizer que existem muitos tipos de comunidade. Você pode pensar, por exemplo, na comunidade de um clube, de pessoas que torcem um time de futebol, do Alcoólicos Anônimos, dos apoiadores de um partido. Existem comunidades variadas. Nós, como igreja, somos uma comunidade espiritual. Nós não somos uma comunidade onde as pessoas são unidas simplesmente pelos seus gostos e suas preferências. Você pensa em um clube qualquer, as pessoas são reunidas em torno de suas preferências e de seus gostos. Nós, como igreja, somos reunidos em torno de outra coisa. Somos unidos em torno da obra perfeita do Senhor Jesus. O que é que isso significa? Isso significa que outros fatores secundários são diversos na comunidade. Então as pessoas têm opiniões políticas diferentes, as pessoas têm gostos de entretenimento diferentes, as pessoas têm cor de pele diferente, as pessoas têm classes sociais diferentes, têm etnias distintas, porque o que une as pessoas numa igreja não são nenhuma dessas coisas. O que une as pessoas numa igreja é a obra de Cristo Jesus. Aqui no Brasil a gente não tem isso, mas nos Estados Unidos a gente vê contexto de igreja de preto, igreja de branco, mas aqui no Brasil a gente tem outras coisas muito complicadas, como igrejas de pobre, né? Igrejas de rico, igrejas que buscam alcançar empresários e até trabalhos evangelísticos que viram igreja que acabam também virando unidades homogêneas. Não, essa é a igreja do skatista, essa é a igreja do surfista, essa é a igreja do roqueiro e por aí vai. O Jamie Dunlop e o Mark Dever vão ser muito claros ao mostrar pra gente que uma boa igreja
é uma comunidade com profundidade e com amplitude. Eles vão tirar isso do livro de Efésios, principalmente no capítulo 2, quando Paulo vai falar sobre o muro de separação entre judeus e gentios ser quebrado através de Cristo Jesus, fazendo com que as barreiras étnicas pudessem ser quebradas. Então esses dois grupos agora se unirem em um novo grupo, que é a igreja, e que isso é um padrão para as várias outras barreiras que as nossas igrejas precisam vencer, como políticas, como sociais, como financeiras, econômicas e o que é que seja. Por isso, a igreja precisa de profundidade. Os relacionamentos precisam ser profundos. As pessoas precisam encontrar umas nas outras intimidade real, de modo que as pessoas possam se evangelizar, se ensinar, se instruir, se consolar, de modo que a igreja exista como um organismo vivo, onde as pessoas sabem os nomes umas das outras, onde as pessoas sabem onde é que as outras moram, sabem qual é a dificuldade que a outra enfrenta. Isso é uma comunidade que se aprofunda. Mas veja só, não basta que se aprofunde, ela precisa se ampliar. Uma comunidade se aprofunda com muita facilidade à medida que as pessoas ali são iguais. Nós temos o mesmo gosto político, a gente tem inimigos em comuns, preferências em comuns, a gente se aprofunda em relacionamento. A gente tem o mesmo gosto de entretenimento, então a gente vai pro cinema junto, a gente consegue ver os mesmos filmes, ouvir as mesmas músicas. A gente se aprofunda no relacionamento. A gente tem a mesma classe social, então a gente consegue ir para os mesmos lugares, comer nos mesmos restaurantes, fazer as mesmas viagens, passar as férias nos mesmos lugares. Então a gente consegue aprofundar o relacionamento. Somos da mesma idade, então a gente está em fases parecidas à vida e tudo mais. É fácil se aprofundar assim. Agora, quando nós só nos aprofundamos e não nos expandimos, nossa igreja deixa de ser cativante. E é muito fácil que nós deixemos de nos congregar em torno de Cristo Jesus para nos congregar em torno de temas políticos ou do que quer que seja. Você sabe que só o que tem por aí é a igreja, em que se você não votar no candidato A ou B, você é tratado como um pária ou algo parecido. Isso aí não é novidade pra ninguém. A igreja precisa se expandir para alcançar pessoas diferentes. Uma igreja que é centrada em Jesus, então, é uma igreja que vai conseguir ter meios, a partir do evangelho, para alcançar gente diferente. Jesus entendeu isso. Jesus ordenou que o evangelho fosse pregado a todas as nações, né? Pantha ta etne, né? Todas as etnias, é o que está em Mateus 28, 19. Não é todas as nações como cidade e estado, mas são todas as etnias, todos os povos, grupos étnicos. Você olha no Apocalipse, João vê pessoas cantando a Deus, oriundas de toda tribo, língua e nação, certo? Deus entendeu que ele será mais glorificado na diferença. Nossas igrejas precisam de diversidade nas pessoas que estão ali. Não porque a diversidade é um alvo, simplesmente, mas porque a diversidade é um fruto daquilo que o evangelho realmente é. Então a comunidade se aprofunda e a comunidade se expande. Deixa eu dar um exemplo interessante. Eu acho que eles não dão esse exemplo no livro, ou se eu inventei esse exemplo na minha cabeça. Estudei esse livro inteiro com os irmãos lá da minha igreja, com os irmãos interessados em discipulado e vida de igreja. Agora estou estudando ele inteiro com os alunos da escola de teologia. A gente já tendo uma aula para cada capítulo, destrinchando o livro inteiro. Mas uma coisa que é muito interessante para você entender aqui o conflito é: o que é uma igreja que tem muita profundidade e pouca amplitude? Geralmente são as pequenas igrejas familiares. Você tem ali 6, 7 famílias, as pessoas se conhecem bem, as pessoas andam nos mesmos lugares, vão na casa umas das outras, decidem tudo entre elas ali. São aquelas pequenas igrejas tradicionais, aquela coisa familiar. Muita profundidade, pouca amplitude. O que acontece? Às vezes, quando essas igrejas começam a ganhar amplitude, sentem que estão perdendo alguma profundidade. O que é que o pessoal mais antigo diz? Ah, não gosto que a igreja cresça. Nossa, a igreja cresceu e mudou demais. Tem gente que diz isso, né? Eu não gosto de igreja grande, eu só gosto de igreja pequena. O que eles estão dizendo? Eu prefiro profundidade do que amplitude. Eu prefiro sacrificar a amplitude em nome da profundidade. Agora, existem igrejas que sacrificam a profundidade em nome da amplitude. Pensa naquelas mega igrejas com 5.000 pessoas que não tem membresia, que tem mal um pequeno grupo, que não tem assembleia, que não tem disciplina eclesiástica, que não sabe o que é uma excomunhão. Igrejas de 5.000 pessoas que se resumem a um ponto de pregação. Não existe muito mais do que isso. É um ponto de pregação, muito mais do que uma igreja com estrutura de membresia e de pastoreio. São igrejas com muita amplitude. Geralmente são igrejas com quantidade imensa de gente lá. Mas são igrejas, muitas vezes, com pouquíssima profundidade. Muitas pessoas preferem essas igrejas para se esconder, porque sabem que não vão ter profundidade em seus relacionamentos ali. O que é que a gente tem que buscar sempre? Uma igreja que se aprofunda e uma igreja que se expande. Uma igreja que está o tempo inteiro tentando aumentar a profundidade de seus relacionamentos e também alcançar pessoas cada vez mais diferentes. Se a nossa igreja é uma comunidade que sacrifica uma das duas coisas, nós não somos uma comunidade cativante como a gente poderia ser a partir da palavra de Deus. Quando a gente entende isso, então a gente entende que pode criar esse tipo de cultura na nossa igreja. Há muitas formas para fazê-lo. Ter esses relacionamentos que cada vez mais se aprofundam e se expandem na comunidade é um esforço constante, tem que ser um objetivo e uma visão ministerial, mas que os autores na parte 2 vão explicar que isso acontece através de oração, através de pregação e através de uma cultura de relacionamentos. Olha, esse capítulo é justamente o capítulo 7, vale o preço do livro. Desenvolvam uma cultura de relacionamentos intencionalmente
espirituais. Olha, um trabalho muito bom. Então eles falam na parte 3 sobre como proteger a comunidade, na quarta como a comunidade vive em ação. São 4 capítulos na parte 1, 4 capítulos na parte 2, 2 capítulos na parte 3, 2 na parte 4. Parte 3 sobre como lidar com o descontentamento na igreja e lidar com o pecado na igreja. Um trabalho fenomenal se você estiver pensando em como deixar a sua igreja mais atrativa a partir da palavra de Deus. Se você estiver perdido aí em muitas formas, em muitos métodos, muitas ideias de como fazer a igreja melhor, corre nesse livro aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção imensa para a sua vida. Se você quiser acessá-lo, vai ter um link aí na descrição para você comprar a Comunidade Cativante. Indico profundamente para todos os colegas pastores e para todos aqueles que são membros de igreja que estão interessados em criar um ambiente mais saudável para os cristãos ali. E sim, os vídeos do Review Club estão de volta pro canal do 2D de Teologia. Se você quiser receber na sua casa boa literatura teológica, lançamentos todo mês, vai na descrição, considere se associar ao Review, que o Review Club é teologia para quem ama ler. Todo mês, lançamentos teológicos na sua casa, 30% de desconto da nossa editora, a revista de Teologia e Cultura e muito mais. Para saber mais a respeito do Review, só ir aí embaixo na descrição. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.